E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta aula nós estudaremos os números racionais. Em muitas aulas anteriores nós já estudamos o que são os números naturais, o que são os números inteiros. Agora partiremos para os números racionais, beleza? Vamos iniciar aqui. Bom, gente, nesta aula nós falaremos muitas coisas a respeito dos números racionais, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês quais são os números racionais, aonde nós utilizamos os números racionais no nosso cotidiano, tá certo? Em seguida, nós veremos o que é o oposto de um número racional, que é uma definição que nós já vimos anteriormente com números inteiros, praticamente igual. E por fim nós veremos o módulo de um número racional, que também nós já vimos o módulo de um número inteiro e a ideia segue praticamente a mesma, tá? A diferença é que aqui nós iremos estar trabalhando com números racionais. Show? Então vamos começar logo de início dizendo quais são os números racionais, certo? Então olha o que diz aqui, ó. Reunindo os números inteiros e os números fracionários positivos e negativos. Pessoal, os números fracionários são as frações, tá? Que nós estudamos aí em aulas anteriores. Então, pegando os números inteiros e as frações positivas e negativas, quando a gente reúne esses dois tipos de números, nós obtemos o conjunto dos números racionais, tá? E o conjunto dos números racionais é indicado pela letra Q. Olha aí, já eu vou trazer uma curiosidade do porquê que é a letra Q, tá? E por que a gente chama esses números de números racionais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de números racionais para vocês, tá bom? O menos 2 é um número racional, porque ele é inteiro, tá? O menos 3 meios é um número racional, porque é uma fração negativa. O menos 1 é um número racional, porque é inteiro. O menos 1 meio também é um número racional. O menos 1 quarto, o 0, 1 meio, 3 quartos, 1, 5 terços, 2. Ah, professor, então quer dizer que todo número inteiro é racional. Isso aí. Então todo número que é uma fração positiva ou negativa também é um número racional. Exatamente. Tranquilo, né? Pessoal, eu quero que vocês observem uma coisa. Olha só. Todo número racional pode ser escrito nessa forma aqui, A sobre B, em forma de fração. Onde esse A e B são números inteiros, tá? Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, e B é diferente de zero. B é diferente de zero porque não existe divisão por zero, não é assim? Então, por exemplo, o menos 2 aparentemente não é uma fração, né? Mas a gente pode escrever ele como se fosse uma fração. Menos 6 sobre 3. Isso aqui é uma forma de representar o menos 2 através de uma fração, mas existem infinitas formas, né? Eu poderia colocar, por exemplo, menos 10 sobre 5. E isso daí iria dar o menos 2. Tranquilo? O 1 pode ser escrito como 2 sobre 2. O 2 pode ser escrito como 10 sobre 5. Tá? O menos 3 quartos é uma fração já, né, de origem. 2 terços, outra fração também que não é uma fração aparente, né? É uma fração que segue a ideia realmente de fração. O 0 pode ser escrito como 0 sobre 2. Então, pessoal, todo número racional, seja ele inteiro ou não, ele pode ser escrito na forma de fração, tá? A sobre B, com esse Bzinho aqui diferente de zero. Isso é importante quando a gente estiver trabalhando com as operações com frações, tá? Então, para fechar, nós podemos representar, pessoal, o conjunto dos números racionais dessa forma aqui. O conjunto dos números racionais, lembra que o Qzinho representa esse conjunto, é igual aos números A sobre B, tal que, essa barrinha vertical significa tal que, tá bom? A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros, ou seja, A e B são números inteiros,
e esse B é diferente de 0. Tá? Dessa forma aqui, nós conseguimos representar todo o conjunto dos números racionais. Pegaram toda a ideia até aqui? Vamos continuar que nós temos outras coisas para tratar. Bom, gente, olha só. Como todo número inteiro é também um número racional, então Z, ou seja, o conjunto dos números inteiros, é um subconjunto de quê? É um subconjunto dos números racionais. Nós já vimos em aulas anteriores que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Não vimos isso? E agora, nós ampliamos o conjunto dos números inteiros e nós obtemos o conjunto dos números racionais. Então, os números inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números racionais, certinho? E agora vem a curiosidade que eu disse que ia trazer para vocês. Ó. Pessoal, essa designação racional surgiu através dessa fração aqui, A sobre B, que pode ser visto como se fosse uma razão entre os inteiros A e B. A gente ainda não estudou o que é uma razão, tá bom? Mas nós iremos estudar mais para frente. Mas essa fração aqui, ela pode ser vista como uma razão. Eu não vou entrar em detalhes agora não a respeito de razão, tá? Mas é através daqui que surgiu esse número racional. E por que a gente usa a letra Q para representar o conjunto dos números racionais? Porque é a primeira letra da palavra quociente. Se você dividir A por B, não é divisão? O resultado da divisão não é um quociente? Pois é. Então, esse Qzinho aqui vem da palavra quociente. A galera teve a imaginação fértil, né, para atribuir esse nome racional e pegar essa letra aqui. Pois é, estão aí. Vamos ver agora, gente, onde é que nós utilizamos esses números racionais, tá? Trouxe apenas 3 exemplos simples, vocês podem pensar um pouco mais, né, onde é que a gente utiliza os números racionais no nosso dia a dia. Então, um exemplo é nas divisões de mercadoria e propriedades. Quando a gente quer realizar esse tipo de divisão, lotes de terra, grandes fazendas, uma certa quantidade de mercadoria, então nós utilizamos os números racionais. Tá? Nas receitas, também utilizamos receita de bolo, receita de alguma sobremesa, né? Então, os números racionais estão aí presentes em relação à quantidade dos ingredientes que vai naquela receita. E também utilizamos nos marcadores de combustível dos automóveis. Se vocês perceberem, nos automóveis mais antigos, né, que os atuais são mais digitais, eles tinham as 4 repartições, o tanque. O tanque era um inteiro e cada repartição daquela representava um quarto. Enfim, são exemplos aqui bem simples que a gente dá para perceber onde os números racionais são usados, tá? Bora continuar, que nós temos agora que falar sobre o oposto de um número racional. Para quem assistiu a nossa aula de oposto de um número inteiro, vai ser tranquilo pegar o que eu vou falar aqui, porque eu estou falando praticamente a mesma coisa, só mudando, né, os números. Então, eu indico até que vocês assistam essa aula que eu estou mencionando, né? Fala dos números inteiros, eu acho que é parte 3, tá? Eu vou deixar disponível aqui no card para vocês. Então vamos lá. 2 números racionais são ditos opostos ou simétricos, e aí tanto faz, um do outro quando sua soma é 0. Por exemplo, 3 meios e menos 3 meios são opostos, pois a soma entre esses dois caras é 0. Se você somar 3 meios mais menos 3 meios, isso vai dar 0. Então, eles são opostos, ou se vocês preferirem, simétricos. Eu gosto de chamar mais de oposto. Tá? E qual é a interpretação geométrica do oposto de um número racional? Interpretação geométrica, pessoal, é a gente utilizar uma figura geométrica, uma reta nessa situação aqui, no caso vai ser a reta numérica, para ver outro ponto de vista dessa definição. Tá? Então, geometricamente, 2 números são opostos quando eles estão à mesma distância da origem. Se você perceber, o 3 meios para a origem está a 3 meios de unidade. Né? Essa é a distância da origem até o 3 meios. Já o menos 3 meios, a distância também é a mesma.
A distância do menos 3/6 até a origem é de 3/6 de unidade. Então, esses camaradas, eles são ditos opostos. Tranquilo, né? Interpretação geométrica. Show! Show de bola! Bom, vamos agora para o módulo de um número racional. Também seguindo a mesma ideia do módulo de um número inteiro que nós estudamos aí em aulas anteriores. Olha como é a definição. Se x é um número racional, o módulo ou valor absoluto de x, e aí a gente indica isso por duas barrinhas verticais, certo? Colocando esse x aí entre duas barrinhas verticais, é definido pelas seguintes sentenças. Então, pessoal, o módulo ou valor absoluto, eu gosto de chamar mais de módulo, tá? Ele é definido através dessas duas sentenças aqui. Isso vai depender do sinal desse x, né? Do sinal desse número racional. Se esse x ele é maior ou igual a zero, ou seja, se ele é positivo ou nulo, o módulo de x é igual ao próprio valor de x. Ou seja, módulo de x, né, as duas barrinhas, é igual ao próprio x. Se esse x for zero ou positivo. E se ele for negativo, professor, o que é que acontece? Nesse caso, pessoal, o módulo de x é igual ao oposto de x. Então, o módulo de x é igual ao oposto de x. Lembra que o oposto é um cara que, somado com x, daria zero, né? Nessa situação aqui, a gente tem um x. Qual é o cara que somado com x vai dar zero? É o menos x. Certinho? Então, aqui, se o x é negativo, o oposto dele vai ser menos x, que é exatamente o módulo. Tranquilo, né? E aqui eu trouxe exemplos numéricos para a gente não ficar só nessa definição formal. E a definição é bem de boa. Olha só, nós temos aqui o módulo de 1/2. Quanto que será o módulo de 1/2? Ah, 1/2 é positivo? Sim, é positivo. Então o módulo de 1/2 é o próprio 1/2. Tá? Item B aqui. O módulo de menos 2/5. Ah, 2/5 é o que? É positivo? Não, 2/5 é negativo. Então vai seguir essa definição aqui, tá? Então vai ser o oposto de menos 2/5. Vai ser menos 2/5. Fazendo um jogo de sinal aqui, menos por menos fica mais, né? Então, 2/5 positivo. Se vocês quiserem só retirar o sinal, não tem problema nenhum, tá? Todo mundo vai compreender que vocês estão fazendo esse procedimento aqui, né? Obtendo o oposto. Continuando, vamos ver a interpretação geométrica agora do módulo de um número racional. Olha qual é a interpretação geométrica, pessoal. O módulo de um número indica, na reta numérica, a distância desse número ao zero, ou seja, desse número até a origem. Tá? Então, por exemplo, a distância do 1/4 ao zero é de 1/4 de unidades. O que é que isso significa? Que o módulo de 1/4 é o próprio 1/4, certo? Aqui é a figura para ficar mais claro. A distância do 1/4 até o zero, até a origem, é de 1/4 de unidades. Então, o módulo de 1/4 é o próprio 1/4, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. A distância do menos 3/6 ao zero é de 3/6 de unidade. O que é que isso significa? Que o módulo de menos 3/6 é igual a 3/6, tá? Vendo aqui na figura fica bem claro, né? A distância do menos 3/6 até o zero é de 3/6 de unidade. Isso significa que o módulo de menos 3/6 é 3/6. Tranquilo, né? E aqui mais dois exemplos a respeito do módulo, mas o módulo é bem de boa, acredito que vocês já pegaram tudo, né? Qual é o módulo de 7/3? 7/3 positivo, então o módulo dele é o seu próprio valor, tá? Item B, qual é o módulo de menos 5/6? Ah, professor, posso apenas tirar o sinal? Deixar o número aí positivo, né, entre aspas? Pode. Então, o módulo aqui é 5/6, tá? O oposto de menos 5/6 é 5/6, então, tá aí. Tranquilo demais, gente. Bom, esta foi a nossa videoaula, né? Vocês aí estão conhecendo um pouquinho mais a respeito dos números racionais. Se teve alguma coisa nessa videoaula aqui que agregou no teu conhecimento, pessoal,
Deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Isso vai ajudar bastante a gente. Se teve alguma coisa que você não entendeu, aí você deixa aí nos comentários. Não entendi essa parte, que a gente tenta explicar de uma forma melhor, tá bom? Aguardem as próximas aulas e até mais.